pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso segundo período? Até que enfim, né? Parece que não ia chegar nunca esse segundo período. Bom, aula 1, logaritmo. Vamos lá, segunda série. Objetivos da aula: conhecer um pouco da história do logaritmo, reconhecer os elementos do logaritmo, aplicar a definição do logaritmo, ok? A tarefa será essa tarefa aí, da página 141, exercícios de 1 a 8, ok? Bom, pessoal, vamos mudar um formato da nossa aula hoje para você ver qual é o melhor formato, aquele que você, por exemplo, vai se adaptar melhor, tá ok? Depois você comenta lá na entrega das tarefas para saber se ficou bom dessa forma. E aí, vamos lá então. Bom, pessoal, logaritmo. O que nós vamos fazer agora em logaritmo é o seguinte: vamos falar um pouquinho da história aqui do logaritmo, tá ok? Mas lembrando que aqui é só a ponta do iceberg, tá ok? Estamos começando a desenvolver isso, tá legal? Então, vou contar um pouco da história e, em cima disso, a gente vai aperfeiçoando e ampliando o nosso leque de conhecimento ao longo das próximas aulas, tudo bem? Com os estudos envolvendo astronomia e navegação e o comércio em ascensão, na metade do século XVI, houve a necessidade do aperfeiçoamento dos cálculos aritméticos. Os astrônomos tinham muitas dificuldades em realizar multiplicações e divisões com valores numéricos muito grandes, bem como extrair raiz quadrada e cúbica desses números. Então, pessoal, na verdade, houve essa necessidade, né? As contas estavam sendo cada vez mais longas e foi necessário que algo fosse desenvolvido naquela época, ok? Então, vamos continuar aí. Só subir aqui para ficar melhor para a gente continuar, ok? Então, vamos lá. Naquela época, muitos estudos foram realizados sobre a trigonometria, e entre esses havia um método chamado prostaferese, né? Prostaferese, aplicado para transformar produtos em somas ou em subtrações. Para tanto, eram realizadas as seguintes identidades trigonométricas no intuito de facilitar os cálculos. Quando eu coloquei aqui, eu até ia colocar essas identidades trigonométricas, mas quando eu conversei com o professor, ele falou que ainda não chegou. Então, vou deixar para ele apresentar isso daí. Então, já conversei com o Eliomar e ele vai apresentar para vocês, tá bom? Mas no momento certo. Enquanto isso, nós vamos conhecer o método que foi desenvolvido a partir daí. Somente em meados do século XVII surgiram as primeiras tábuas de logaritmos, inventadas por John Napier, né, nesse período. E John Burge, ou Burge, né, de forma independente. Napier tornou-se mais conhecido pelos seus trabalhos, foram mais notórios, apesar de não se conhecerem, ambos estudaram o mesmo assunto. Ok. A palavra logaritmo foi inventada por Napier a partir das palavras gregas logos, que significa razão, e aritmos, que significa números. O símbolo log é uma abreviação de logaritmo. É atribuído ao astrônomo Johann Kepler, ok? Então, vamos lá. Bom, o que consiste o método de Napier, então? Tá ok? Claro, eu vou usar um modelo bem simples aqui de uma tabela, mas para que você tenha noção que o início foi assim. É claro que com o desenvolvimento dessa habilidade, as tabelas foram aumentando e a complexidade também. Mas o nosso ganho agora é em cima desse modelo que vocês provavelmente vão conseguir fazer mentalmente, tá ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. Napier baseou-se na associação dos termos da progressão geométrica de razão a maior que zero, qualquer termos, né? A1, A2, A3, com os termos da progressão aritmética de razão 1. Observamos, por exemplo, no quadro abaixo, uma progressão aritmética de razão 1 e uma progressão geométrica na razão 2.
Vamos dar uma olhadinha nesse quadro então. Que quadro é esse, na verdade? Olha só, aqui em cima nós temos uma PA de razão 1, ó. Sequência numérica, né? Sequência dos números naturais, de 1 até 11 aqui. E embaixo uma PG de razão 2, que foram aumentando, né, os seus valores a partir dessa necessidade. Então vamos calcular esse produto. Qual é o objetivo agora? É a gente fazer essa continha mesmo, essa tabuada aí. Se você parar um pouquinho o vídeo e fizer essa tabuada, você vai encontrar o resultado nessa nossa tabela de valores, ok? Faça aí. Bom, nesse método de Kepler ou de Nepper, então, o que consiste aí? Consiste em fazer esse produto que dá 2048. Mas você pode ter percebido, se você realmente fez a conta, que 32 vezes 64 é um produto que leva um certo tempo, ok? E o que ele percebeu aqui? Ó? Que o resultado estava na coluna 11. E quem é a coluna 11 a partir de agora? Olha só. Basta somar os números correspondentes a estes na primeira linha, isto é, 5 mais 6. Olha só, o 32 está aqui na coluna 5 e o 64 aqui. Então, para a gente encontrar o resultado usando essa tabela de 32 vezes 64, não precisava fazer a conta, bastava somar 5 mais 6, que dá a coluna 11, e o resultado está na coluna 11. Observe aí, ó. Tá vendo? Então, basta olhar o correspondente na coluna 11, na segunda linha, ou seja, o 2048. Só que é óbvio que essa é uma tabelinha simples, mas é claro que ele desenvolveu outras tabelas para números maiores. E esse era o grande objetivo, então, dele associar um cálculo pronto a uma tabela que pudesse apenas buscar o resultado sem fazer a conta, ok? E aí, olha só, esse método também ele é válido para divisão, sendo que ao invés de somar, basta subtrair os da primeira linha e então procurar o correspondente na segunda linha. Por exemplo, se for diminuir 1024 por 128, então onde é que está o 1024? O 1024 está na coluna 10. O 128 na coluna 7. Então, 10 menos 7, 3. O resultado vai dar 8. Então, o fato de usar essas tabelas facilitou muito o desenvolvimento do cálculo, mas é claro que essas propriedades elas foram evoluindo, como você vai perceber a dinâmica desses cálculos no futuro, tá ok? E assim vai. Beleza, então vamos lá. Definição. Para um pouquinho, copie. É importante que você copie a partir de agora. E aí você pode colocar segundo período, aula 1, ok? Definição. Sendo A e B números reais positivos, com B diferente de zero, chama-se logaritmo de A na base B. É o que nós vamos representar aqui agora. Ó. Então, aqui nós temos o log de A na base B. É igual a x. X é o resultado, ok? Que nós vamos encontrar. Lembrando, então, que é log de A na base B, ok? Essa é a leitura que a gente vai fazer. Log, fala primeiro esse número aqui e depois a base B. Você vai ver os elementos que aparecem. Lembrando que, abaixando aqui, saindo aqui da tela, lembrando que nessa relação, a base B elevado ao expoente x é igual a A. Por que é assim? Porque lembra que no início teve uma aula que eu coloquei isso como uma observação. Agora nós vamos falar propriamente. O inverso do logaritmo é a exponencial, ou vice-versa. O inverso da equação exponencial é o logaritmo. Então, nós vamos trabalhar exatamente com essa pergunta. E é isso que nós vamos calcular, tá bom? Repare e anote aí, por exemplo, essas informações que são importantíssimas aí para a gente agora. Ó. Nessa sentença, o que significa cada elemento? O A é o logaritmando, o B é a base do logaritmo e x é o logaritmo, quer dizer, é a resposta que nós vamos encontrar. Tá legal?
Então, vamos lá. O que nós temos aqui na associação é o seguinte, que toda vez que eu for calcular um logaritmo, eu vou montar na forma de uma exponencial, para a gente conseguir calcular nesse momento. Então, ó, b elevado a x é igual a a. Olha só a dinâmica da setinha. Base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Tá vendo? Ó? Base elevado a x é igual a a. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, vamos lá. No logaritmo, então, vamos só organizar aqui. Nessa composição, eu vou ter os exemplos que nós vamos fazer. Então, você para um pouquinho aí agora, copie esses exemplos, porque é a partir dele que nós vamos calcular, ok? Bom, exemplos copiados, vamos lá. Como é que se calcula o log de 64 na base 2? Então, a gente vai falar assim, ó, log de 64 na base 2. Mas o que eu quero descobrir? Então, olha só, salte 3 linhas aí para que você possa resolver esse exercício, ok? Então, vamos lá. Vou só colocar a quantidade de linhas aqui, que são suficientes para que a gente possa resolver cada um deles, tá ok? Vamos lá. Daí para frente, então, log de 64 na base 2. Qual é a grande pergunta que a gente tem que fazer? A pergunta é: a base elevada a qual número é igual ao logaritmando? Repare, a base elevada a qual número é igual ao logaritmando. Então, tenta montar essa formulazinha. 2 elevado a quem? Ó? 2 elevado a x é igual a 64. Olha só, se 2 elevado a x é igual a 64, 64 é fatorável, então nós vamos ter que log de 2 é igual a... Não, log de 64 na base 2 é igual a 6. Pronto, resolvemos o logaritmo. Então, qual é o nosso interesse aqui? Montar as bases iguais para que os expoentes sejam iguais. Equação exponencial. Beleza? Vamos lá. Ó. De novo. Exemplo B. Anote tudo direitinho, né? Para você ter o resultado aí e conferir. Vamos montar. Tenta montar esse resultado aqui. Como é que fica? A pergunta é a mesma. Ó. Qual é, né, a base elevada a qual número é igual ao logaritmando? Então, aqui a base é 27. O logaritmando é 9. Então, vou sempre igualar a x, ó, porque x é o logaritmo que eu quero achar. Então, 27 elevado a x é igual a 9. Tanto 27 como 9 são fatoráveis. Fatoramos. 27 é 3 ao cubo, que multiplica x, e 9 é 3 ao quadrado. Então, aqui eu vou igualar os expoentes, 3x igual a 2, e aí x igual a 2 terços. Então, qual é o resultado? O log de 9 na base 27 é igual a 2 terços. Esse é o resultado do logaritmo. Percebeu a dinâmica? Ótimo. Vamos lá para a próxima. C. Tenta montar aí log, né, fazendo a mesma pergunta, a base elevada a qual número é igual ao logaritmando. Então, vamos lá. A base é 4, o resultado é x. Então, 4 elevado a x é igual a meio, ok? 4 é fatorável e o meio eu posso subir com o expoente, lembra? E ele fica negativo. Igualo os expoentes e aí, no nosso caso, x igual a meio é o log de meio na base 4. Mais para frente, tem algumas regrinhas que vão facilitar essa nossa leitura e até para que a gente consiga fazer mentalmente, ok? Vamos lá. Exemplo 4. Tenta montar primeiro, tenta resolver e depois você confere seguindo o vídeo, ok? Beleza. Então, a mesma pergunta, log de 1 nono na base 81, ok? Então, 81 elevado a x é igual a 1 nono. 81 é fatorável,
um nono também. Então, vamos fatorar. 81 é 3 à quarta, multiplico o expoente x e posso subir com 3 ao quadrado, que vai ficar com expoente negativo. Igualamos os expoentes, passamos dividindo, então x igual a meio, logo o log de 1 nono na base 81 é meio. Percebeu aí? É isso que você vai fazer na tarefa, na primeira tarefa de casa, ok? Então, essa primeira tarefa aí, exatamente para que você possa se organizar com a primeira fase, né, ou primeira parte dos logaritmos. Repare que o exercício 1 a 5 eu dividi como fixação, e de 6 a 8 vai ser mais comum encontrar dúvidas aqui, por conta das propriedades da potência, ok? Mas garanto o exercício, não esqueça do formulário, ok? Responda o formulário que já está disponível. Não deixe de colocar o nome na lista de presença. E essa foi a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado desse novo formato. Depois você me avisa se gostou ou não. Valeu? Abraços então.